Irmão, só para a gente recuperar aqui o que a gente já viu, né? Primeiro quero dar boa noite para vocês, boa noite para quem assiste pela internet, o nosso trabalho, o nosso estudo. Nós estamos olhando a teocracia, como a Bíblia ensina a ideia da teocracia, e nós dizemos teocracia mediada, que é a ideia simples de dizer o seguinte: Deus governa todas as coisas, Deus é o Senhor, é o Rei de todas as coisas, é o governador de todas as coisas, e Ele estabelece esse governo sobre a realidade, sobre a nossa realidade, de forma mediada, através de mediadores. Obviamente, nós estamos falando principalmente o grande mediador, que é Jesus Cristo, o único de todos os mediadores, como é que eu vou dizer? O grande mediador, porque nós tivemos mediadores humanos que eram, na verdade, tipos de Jesus Cristo. Então, na verdade, quando a gente fala teocracia mediada, a gente está pensando no governo de Deus sobre todas as coisas, através de seus mediadores, e o principal deles, Jesus Cristo. Só que esse é um conceito que deveria ser natural para o ser humano. O ser humano foi criado para viver debaixo do governo de Deus, e o próprio ser humano ser uma espécie de mediador, isso que a gente chama de vice-regente da criação. Adão deveria governar as coisas, lembra? Deus deu essa autoridade para Adão, que ele deveria sujeitar todas as coisas a este governo e cuidar de todas as coisas para Deus. Então, a ideia da teocracia ser mediada, ela já é desde a criação, antes mesmo do pecado. No entanto, quando vem o pecado, o grande problema é que a mente humana, que é o principal agente de governo de Deus sobre todas as coisas, o ser humano, a mente humana, ela perde essa ideia de Deus governando tudo. Então você vai ter o governo, o próprio homem vai se procurar o autogoverno, ou o governo ego-referente. Então o homem vai achar que é dono do seu próprio nariz, das suas próprias pernas, da própria realidade diz respeito a ele. Ele vai se enxergar como o centro de todas as coisas, de todas as ações e o propósito de tudo. Então quando Deus revela o seu plano redentivo, que é lá em Gênesis 3,15, que vai romper, quebrar a cabeça da serpente, esmagar a serpente, nós temos uma restauração deste governo, trazendo de volta uma mentalidade teocêntrica, portanto teocrática, e Deus vai construindo na consciência humana esta visão, ou seja, por causa do pecado, nós temos muita dificuldade em entender esse governo de Deus sobre a nossa vida. E só para fazer um parênteses disto, a questão não é nem uma questão teológica, é prática. Às vezes mesmo a gente que aceita o governo de Deus facilmente sobre a nossa própria vida, mesmo a gente que enxerga isso como uma coisa tranquila, não, Deus governa tudo, na prática, em alguns momentos, nós temos muita dificuldade em deixar com que esse governo seja de fato efetivo. Há coisas das nossas escolhas, dos caminhos que nós tomamos, que revelam muito mais uma mente ego-referente do que uma mente teo-referente. Um governo muito mais egocrático, eu decidindo exatamente o que vai acontecer, do que um governo teocrático sobre as minhas ações, sobre todas as coisas. E muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar a realidade como um governo de Deus sobre tudo. Então, passa a acontecer um processo, na história da humanidade, e aqui foi o que a gente viu até aqui, um processo que a gente vai chamar de um processo de internalização deste governo teocrático. Então você tem lá o período da criação, de Adão. Você vai ter Noé. Aí a gente deu vários exemplos de como Deus governa todas as coisas. Deus mostrando, por exemplo, lá no dilúvio, que Ele governava as forças da natureza. Mostrando lá em Torre de Babel, Ele quebrando aquela ideia do governo humano, aquela coisa do Nimrod, subir na torre e falar assim, agora nós vamos tornar célebre o nosso nome. Deus vem e rompe essa ideia de um governo centralizado e um poder humano. Depois você vai ter a chamada de Abraão, outro
fato muito importante. Deus chama Abraão e Deus, aí nós vamos hoje, que é o nosso tema, como que essa teocracia mediada lá pela monarquia, onde a gente chegou até aqui, que é o que vai ser sempre, né? Jesus Cristo é o nosso rei, como que ela estava presente em Abraão. Então, seja, a monarquia teocrática, ela não é um plano B de Deus. Ela sempre foi o plano de Deus, e a gente vai ver por quê. Né? Então assim, Deus chama Abraão, Deus está internalizando um novo processo, mas principalmente quando a gente chega no período de Moisés. E quando a gente chega no período de Moisés, nós estamos num período em que aquele povo que era só uma família de Abraão, lembra? Através de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, né? Era só a família de Abraão, Isaac e Jacó. Quando eles descem para o Egito, eles eram apenas uma família, eles saem de lá uma nação. E aqui então o conceito de teocracia vai ficar ainda mais forte, principalmente, e vai começar a gerar o conceito de monarquia de forma mais evidente. Nós vamos ver isso. Ela começa lá em Abraão. Nós temos sinais dela no transcorrer dessa história aqui mesmo em Jacó. Nós vamos ver lá as bênçãos de Jacó para os seus filhos, nós vamos ver sinais dessa monarquia, que é a forma como Deus vai mediar a sua teocracia. Quando a gente chega em Moisés, nós vamos ter o conceito de nação, o conceito de lei, porque todo povo precisa ter uma lei, o governo precisa ter uma lei, até para restaurar a estabilidade de como Deus quer governar todas essas coisas. Nós vamos ver também o conceito do próprio mediador, já que Moisés, Arão, depois Josué, nós vimos aqui, acho que a semana passada, como que a autoridade de Josué era numa continuidade do conceito de mediação, Deus governando todas as coisas, mostrando para o povo, internalizando o coração do povo, olha, eu governo vocês através de meus mediadores. Então você vai ver lá a questão, começa com Moisés, depois vem com Josué. Tem na passagem ali do Jordão que diz assim, ó, Deus começa a engrandecer o nome de Josué diante de todo o povo, mostrando como Deus está construindo essa mentalidade. Depois disso vem um outro período, período dos juízes. E aqui é um período, gente, de aproximadamente 430 anos, um período em que não há rei em Israel. E aí foi como nós comentamos, aquela ideia, por que teve que passar por esse período? De que maneira isso internalizava no povo a necessidade de um rei? É justamente a ausência. Vamos lá abrir em Juízes, só para a gente recuperar um pouquinho disso, que foi o nosso último tópico. Livro dos Juízes, só para exemplificar, o último versículo do livro. Quem achar aí pode ler. Não vale assim. Tem uma diferençazinha, não tem? Olha lá. Naqueles dias, quem achou pode ler. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem. Vou deixar com você, tá bom? Olha só, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia mais reto, o que lhe parecia bem. Olha só, nós já vimos que essa frase se repete aqui no livro, não é isso? Volta um pouquinho comigo, só para vocês terem uma ideia do panorama deste livro, né? Quando você chega lá no comecinho do livro de Israel, dos Juízes, né? O capítulo 2 já começa a dar um resumo destas coisas, de como que as coisas aconteciam no período dos juízes, lá no versículo de número 16, né? Suscitou o Senhor juízes, que os livravam das mãos que os pilharam. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, versículo 18, capítulo 2, o Senhor era com juízo e os tirava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa do que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, eles reincidiam nos problemas, e voltavam a pecar e se afastavam do Senhor. Toda vez que não tinha alguém governando ou julgando
o povo, eles voltavam aos pecados. Eles choravam, eles eram oprimidos, Deus os libertava por meio de um juiz e eles voltavam para o Senhor, morria o juiz, eles voltavam a pecar. Isso se tornou um ciclo neste livro dos Juízes, e mais para frente um pouquinho, vá comigo lá no capítulo de número 17, o último dos juízes relatados aí no livro dos Juízes é Sansão. E você vai ver que para a história de Sansão há uma descrição assim bem mais completa para a história de Sansão. Sansão era um juiz que o próprio juiz também não tinha controle. É muito interessante a gente ver mais detalhes da história de Sansão, que ele era um nazireu, alguém que os hábitos deveriam ser governados pelo sua promessa, mas ele era uma pessoa desgovernada, vamos dizer assim. De certa maneira, o que o livro do Juízes está nos mostrando é que assim, o governo é tão necessário, tão importante, não só para as questões nacionais, mas também até para as questões pessoais. Mas a partir do capítulo de número 17, ele vai tomar exemplos sociais do desgoverno. Acho que foi você que fez um estudo sobre isso aqui, Marcos, no livro dos Juízes? Falei um pouco e falei sobre Sansão. Sobre Sansão? Então, esses capítulos que seguem aqui até o final do livro dos Juízes, você vai ver, por exemplo, o que a falta de governo fez naquele povo, em termos sociais, em termos religiosos. Por exemplo, capítulo de número 17, vai pegar o ídolo, Mica e o ídolo da casa, e vai ver assim como as pessoas manipulavam a religião. Não havia governo, eles criavam seu sistema até para buscar a Deus. Vai ver lá o levita que arrumou uma estola sacerdotal e ele vendia os serviços para quem pagava mais. Nada a ver com hoje, tá? Assim, o negócio de comércio na religião, isso é só daquele tempo, tá? A gente falou aqui dos números na França, né? Só lá na França que acontece. Então assim, você vê quais os efeitos numa sociedade sem governo. Olha só para terem uma ideia, a luta dos danitas por uma herança maior, matando pessoas, o levita e a sua concubina, o levita que mata a concubina, o esquartejamento de pessoas, daquela mulher e separar dos pedaços todos os lugares. Ou seja, você vê uma sociedade, vamos dizer assim, em frangalhos, né? Uma sociedade totalmente arruinada. E por que o livro do Juízes apresenta isso? Para mostrar para nós. Para mostrar para eles. Criar neles uma espécie de senso de necessidade a respeito do governo de Deus sobre a vida deles. Tudo isso enfatizando sempre, não havia rei em Israel. O período dos juízes vai finalmente acabar com este homem aqui, Samuel. E qual é o principal papel de Samuel, gente? Alguém sabe? O que Samuel fez de mais importante? Vocês têm ideia? Além dele ouvir Samuel, fala que o teu servo ouve. Alguém sabe o que mais que Samuel fez de importante? Ele escolheu Davi. Samuel escolheu Davi? Eu não sei. Fala. Quem é que falou? Felipe? Fala, Felipe. Ungiu o rei, né? Samuel foi o juiz responsável para a transição para o sistema da monarquia israelita. A primeira era da monarquia, 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Irmãos, este aqui é o período, é o auge da monarquia histórica de Israel. Principalmente com este homem aqui, Davi. Que, aliás, este ano, se Deus permitir, em um momento do ano, nós vamos estudar textos sobre a história de Davi, o rei.
né? Depois eu não lembro mais as datas aqui, mas depois eu apresento para vocês. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é história bíblica. Criação, a perdição, a queda do homem, como o homem foi arruinado até o capítulo 11 de Gênesis, a chamada de Abraão no capítulo de número 12, a promessa já em Abraão de fazer dele uma grande nação. Ou seja, Deus vai restabelecer o seu governo no mundo de forma mediada. Então continua aquele esquema, Deus governando o mundo, a realidade, de forma mediada. Mediada. Apresentando, trazendo isso, principalmente fazendo como exemplo disso o seu povo. Criando uma nação para si, para através dessa nação, apresentar ao mundo este padrão de reino, internalizando na consciência da humanidade um padrão de governo mediado. Isso aqui é o ponto, é o ápice em termos da história de Israel. Depois disso tem o reino dividido. Veja só, aqui é positivo, né? Aqui é positivo, Josué, não é isso? Juízes é negativo. Aqui é positivo, principalmente no período de Davi, principalmente no período de Davi. Mas depois, na monarquia dividida, volta a ser negativo. Lembra que é dividido o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá, por causa da briga de Roboão com Jeroboão I? Na verdade, Jeroboão já não se entendia com Salomão. Salomão tinha exilado, porque ele era uma oposição, ele era do partido de oposição. Salomão mandou ele para longe, ele ficou lá no Egito um tempão. Quando Salomão morreu, ele não pensou duas vezes, pegou a ponte aérea, né, voltou para Jerusalém, para fazer oposição ao filho de Salomão, Roboão, e ali, por causa da insensatez de Roboão, houve uma divisão. Este período é muito negativo, que vai acabar no exílio. O povo de Deus perde a bênção da terra que tinham ganho aqui no tempo de Abraão e depois de Moisés voltando para a terra prometida. Tá? Eles perdem o grande... Veja, eles precisam ser uma nação. E agora são uma nação sem rei, no exílio, e sem terra, e sem adoração. Até que depois, mais tarde, eles restabelecem no período de Neemias e Esdras, para no final das contas vir Jesus. E quando vem Jesus, termina o ciclo pedagógico de mostrar ao mundo a teocracia mediada através de um povo chamado povo judeu. Essa teocracia vai ser mediada pelo povo de Deus, mas agora ele é chamado principalmente agora, chamado de igreja. Na verdade, é como se o projeto de Deus fosse sempre expandir para toda a humanidade a visão do seu governo sobre todas as coisas através dos seus mediadores, através de Cristo e nós como representantes dele. Nós estamos muito mais perto da conclusão do projeto final, porque agora todos os povos podem ter um pequeno exemplar do governo mediado de Cristo, através do jeito que a igreja é nesse mundo. Olha o nosso papel como é importante. Só que o que Deus faz na história é internalizar esse conceito, tá bom? É muita coisa para a gente ver, eu sei que é muita informação. Hoje a gente vai voltar lá atrás para ver que a ideia de monarquia... Foi a Adriana que me perguntou, acho que a semana passada, ou foi a Tawane? Acho que foi a Tawane. Ela falou, não entendi o negócio de monarquia. Ou foi você, Adriana, domingo? Perguntei a questão deles quererem um rei. Ah, sim. Mas alguém tinha me perguntado depois do estudo, falando assim, olha, a monarquia é um plano B de Deus? Eu perguntei. Foi no estudo mesmo? Foi? Foi também no Tawane no final do culto. É o Tawane no final, né? A monarquia é um plano B de Deus e nós vamos ver que não. Que ela já estava sendo semeada, já havia sementes dela antes.
depois de todo esse prolongar dessa introdução, vamos cantar um hino, hino 164. Escolhi este hino por causa do nome de Jesus. Ele é o hino Nome Precioso, né? O 164. Veremos que o nome do nosso rei, isso é coisa muito importante, o nome do nosso rei é muito importante. É um nome que está acima de todos os nomes. O nome de Jesus é o nome do grande governante de todas as coisas, ele governa o reino para o Pai. A teocracia hoje é mediada pelo governo espiritual de Cristo, através da igreja neste mundo. Vamos ficar ao som do computador, vamos nos colocar em pé e vamos cantar. Senhor, nos ajude a olhar com mais cuidado para estas coisas, Senhor. Para entender melhor quem somos nós hoje. Para que compreendamos mais profundamente nosso próprio papel na história da redenção e o papel de Cristo na nossa vida. Senhor, construa em nossa mente esta necessidade de viver para o Rei. Permita-nos que este seja um conceito que venha enraizar no nosso coração, para que façamos escolhas segundo, ó Pai bendito, este princípio de que somos governados por Cristo, e possamos ensinar isto, e viver isto, e apresentar isto ao mundo, Pai. De que é possível existir um povo governado por Deus através de Cristo Jesus. Senhor, hoje abra ainda mais os nossos olhos para ver quão antigo e quão está enraizado na Tua palavra desde os primeiros tempos esta verdade, para que percebamos, Pai, como ela é importante. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Há uma acusação teológica de que Deus não teria previsto o pecado, não teria
teria sido surpreendido pela desistência do homem de servir como seu vice-regente, ter escolhido um outro caminho. E depois, mais para frente, alguém diz assim, Deus vai trocando de planos. Quando ele vê que depois de Noé a coisa não dá certo, ele vai para Abraão, depois ele tem um problema lá com a família de Abraão, ele manda José para o Egito, ele vai trocando de planos, ele vai se adaptando à história, ele vai tentando arrumar a nossa história. Bom, não preciso dizer que nós não cremos assim, nós cremos numa história que está sendo construída por Deus, que foi escrita e agora está sendo trazida à realidade por Deus, com planos que estão estabelecidos e não vão falhar. Então assim, a gente sempre deve olhar para o final. Eu gosto de fazer essa linha do tempo, porque eu quero chamar você, eu até gosto de fazê-la um pouco mais completa, que eu gosto de olhar para frente, bem para frente, e perceber na eternidade, lá na eternidade, que o governo de Deus, a teocracia, Deus governando sobre todas as coisas, é de forma absoluta e perfeita. Que nós lá não vamos ter dificuldade nenhuma em dizer o seguinte, todas as coisas estão preparadas, e Deus sabe todas as coisas, e preparou todas as coisas para nós. Só que enquanto estamos neste período do lado de cá da eternidade, a nossa mente luta muito contra esse governo de Deus. E o processo de redenção, entre tantas coisas, é justamente restabelecer esse padrão de funcionamento. Deus tem que governar a sua vida sempre. Não pode existir um aspecto da sua vida, não, nesse aspecto aqui eu vou do meu jeito, porque do jeito de Deus só me prejudica. Não existe isso. Quando alguém fala, não aguento mais fazer as coisas do jeito de Deus, vou fazer do meu jeito, está indo pelo pior de todos os caminhos. É melhor sofrer e viver debaixo do governo de Deus, porque é justamente para esse modelo que Deus está nos levando, do que a gente ser rebelde contra o rei, contra o governo de Deus. A Bíblia, ela trabalha para internalizar, e aí é o nosso tema, né? A internalização deste conceito, gente, durou 2 milênios ou mais, não mais, né? Se a gente for pegar de Abraão. Só os judeus já estão dizendo que já tem quase 5.000, acho que é isso que eles estão lá. Uma internalização de um conceito, uma internalização pela própria realidade que a gente vive. Ora vendo como é bom ser governado por Deus, e ora vendo como é ruim viver sem o governo de Deus. E isso acontece na sua vida também e na minha. Esse é sempre um mecanismo. O que Deus quer? Que você aprenda. Então, hoje, o que a gente vai ver é que Deus não mudou de plano, só para reforçar essa ideia. Nós chegamos aqui, dizendo assim, puxa, lá em Samuel foi instalada, né? Samuel vai ungir Saul e depois ungir Davi, rei. Começou a monarquia. Deus vai governar através de um rei. Mas esse não é um conceito que alguém inventou ali, ou o povo de Deus resolveu, a partir de agora a gente quer um rei. Esse já era um conceito que tinha sementes anteriores. E nós vamos voltar a essas sementes. Antes de voltar para o tempo da instalação da monarquia, tá bom? Abra aí, primeiro, né, vamos ver essa semente da monarquia em Abraão. Capítulo 12 de Gênesis, versículos de número 1 e 2. Sementes desta monarquia, deste governo teocrático mediado pela monarquia, lá em Abraão. Gênesis 12, versos 1 e 2. Leia aí para a gente. Microfone de mão, liberar o som dele. O Senhor disse, Tem que estar verdinho aí, está verdinho? Está sem bateria?
O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Tá, me fala aí onde é que está a semente da monarquia teocrática aí nesses 2 versículos. O que indica que existe uma semente aí? Vamos lá. Quer ler de novo o texto? Vai lá. Não dá terra não começar a dar problema. Como é que é? Fala de novo. Uma terra. Não dá terra não colocar problema no comandante. Bom, o conceito de terra, de um lugar, né, uma terra, é interessante. É verdade, o conceito de terra tem a ver com aquele conceito lá, mas tem um mais diretamente ligado ao conceito de monarquia aí. Te engrandecerei, não. Nação. Veja, quando Deus fala isto para Abraão, se você fosse Abraão, você ia pensar em quê? Farei de ti uma grande nação. Você ia pensar nos povos que já existiam. Você ia pensar num conceito, vamos dizer assim, de certa maneira geopolítico até, de gente numa terra, vivendo debaixo de um determinado governo, de uma determinada forma de vida, de um determinado modelo. Nós já temos no tempo de Abraão a presença de reis, vocês sabem disso, né? Para Abraão, o conceito de reis, de governo, não é um conceito estranho. Lembra quando ele vai lutar contra o rei de Sodoma, contra o rei de Gomorra, ele vai oferecer o dízimo para quem? Melquisedeque, que era o quê? Rei de Salém. Então o próprio Abraão reconhece a ideia de uma monarquia, e Deus está fazendo uma promessa para ele de que de alguma maneira ele será uma nação, uma associação. Lógico, isso aqui é uma semente, gente. Se eu pegar aqui uma semente de mostarda, né? Deixa eu ver uma semente de, eu não sei nem como é que é, mas uma semente de cupuaçu. Você conhece a semente de cupuaçu? Não conhece nem cupuaçu, conhece. Boa. Tá. Aí eu falo assim, tá vendo aqui? Aqui está um cupuaçu? É um cupuaçu? Não, é uma semente. E você fala, você está dizendo que é uma semente de cupuaçu, então eu vou achar que é mesmo uma semente de cupuaçu. Veja, nós estamos falando de um conceito que está se estabelecendo. Vamos adiante. Ainda com Abraão, Gênesis 18, 17 e 18. Aí você vai ver que este conceito meio geopolítico, que faz com que Abraão entenda isso a partir dos exemplos que ele já tem, fica ainda mais claro. Quem achar aí? Quem é que vai ler? É com o microfone. Pode ler. Capítulo de número 18, versículo 17 e 18. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Veja que agora ele começa a ligar esse conceito com a visão de nações espalhadas. Vai ficando ainda mais claro que existia já um comparativo. Irmãos, nós estamos falando de um conceito que está se estabelecendo lá no patriarca Abraão. O patriarca Abraão, ou a história de Abraão, é a primeira grande história depois de quê? De que grande evento da Bíblia? Não é que eu estou perguntando... É depois de Noé, mas é a primeira história, tem um grande evento entre Abraão e Noé. Não vale você, Marcos. Existe Noé é um grande evento, né? É um recomeço, não é isso? Muito bem. Entre Noé e Abraão há um grande evento que tem a ver com nações. Ficou fácil. Torre de Babel. Você falou? Parabéns!
Por favor, vocês que querem aprender a usar o microfone, perguntem para o Gustavo. E vocês que querem saber de história da Bíblia, perguntem para o Gustavo. Tá bom? É isso aí, Gustavo. É o seguinte, lá em Torre de Babel, gente, o que acontece? A separação das línguas, não é isso? Mas quando acontece a separação das línguas, há um fenômeno sociológico acontecendo. Qual é? Formação de povos, de nações, gente diferente. O cara fala chinês, eu falo japonês, é parecido, mas é diferente. Pois é, pode ser também. O que eu digo é assim, e Abraão é chamado desta miscelânea. Então, fala assim, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Bom, e quem está recebendo a história, quem está conhecendo a história é o povo que está no deserto, não é isso? O povo que saiu de onde? Saiu de onde o povo que estava no deserto? Saiu do Egito. Pera lá, gente, eu estou confundindo vocês. Vou apagar isso aqui. Posso apagar? Tá certo. Vocês não perguntam, vocês ficam olhando para mim. Olha lá. Adão, sequência bíblica, coisas importantes. Adão, criação, certo? Adão também, fala, Gustavo. Dá um microfone para. Fala de novo, fala de novo. O Adão estava sozinho, aí Deus fez a Eva. Fez a Eva, parabéns, muito bem. Adão, não, ele estava sozinho, mas Deus fez para ele Eva. Eva e o Adão, eles teve o evento da queda, criação, queda. Depois teve o evento do dilúvio, que é Noé, certo? Depois de Noé, nós temos a questão de Torre de Babel. Isso aqui é o capítulo 1 a 3 de Gênesis, certo? Depois aqui, capítulo 6, até o capítulo de número 9, não, até o capítulo de número 10, para encerrar a história. E isso aqui acontece no capítulo de número 11. E no capítulo de número 12, nós temos a chamada de Abraão, que aqui ele tinha outro nome. Abrão. Tá certo? A primeira história bíblica, depois disso aqui, é Abrão. E isso aqui é o momento, a gente chama assim na sociologia, o momento fundante do conceito de nações, de povos. Só que essa história toda aqui está sendo contada para quem? Lá na frente. Para um povo que está lá no deserto. Quem é esse povo? Israel. Era o povo hebreu. Que agora está sendo constituído como uma. Então assim, olha a pergunta que os hebreus estão fazendo para Moisés. Lá no deserto. Vem cá, Moisés, pensando bem. Por que a gente estava no Egito? Aliás, Moisés, por que os egípcios são diferentes de nós? Aí o Moisés, obviamente inspirado por Deus, vem dizer assim, porque lá na Torre de Babel foi separados vários povos e tinha um dos homens lá chamado Misraim. Esse Misraim é o que vai dar nome à terra do Egito. Tanto é que em hebraico Egito é Misraim. Tá? Que é uma palavra em plural, porque o Egito era, na verdade, duas terras, né? Era o Egito do Delta e o Egito, o resto. A zona leste do Egito. E a zona leste do Egito, tá? Não, temos que falar de nós, né? Não podemos falar dos outros, né? O centro do Egito. Mas é ao alto. É que eu moro no centro, desculpa. O Torre de Babel é o centro do Egito. Tá? Não venha que eu sou da Penha, tá? É o seguinte, todas essas perguntas estão sendo respondidas lá e em seguida ele está respondendo, quem somos nós? Nós somos filhos de Abraão, de Isaac e de
Jacó. Esses somos nós, e nós somos diferentes do povo do Egito. E nós somos governados pelo eu sou. E não pelo rei do Egito. Que foi a grande vitória quando eles saem. Deus vence o rei do Egito. Deus está provando que o governo dele sobre o seu povo é mais poderoso que o governo de qualquer rei. O mais poderoso deles, no caso, Faraó. Irmãos, isso aqui era algo que para eles, puxa vida. Né? Só que assim, já aqui, isso aqui era importante, o conceito de nação. E o conceito de nação viria a ser completado com um conceito de terra, para onde eles estão indo, o conceito de lei e o conceito de rei. Vamos ver mais algumas coisas sobre esse princípio embrionário, né, do conceito de governo. Abra aí Gênesis 31, 10 e 11. Mais uma vez vamos falar de nação. Agora já aqui para Jacó. Quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, olha só. Gênesis capítulo de número 31, versos 10 e 11. Eu só falei 10, falei errado. 31, 10 e 11. Deus muda o nome de Jacó para... Vocês entendem que isso é significativo? Por que é significativo? Vocês falam, entendo. Mas por quê? Da ideia de igreja, uma pessoa. O nome pelo qual a nação será chamada, não é isso? Isso já é importante. Mas lê o versículo um pouquinho mais para frente, vai ficar ainda mais claro. Lê aí, quem que vai ler? Gênesis 31, 10 e 11. Isso. Pois chegado o tempo em que o rebanho o concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as Perdão, ovelhas... acho que eu então separei errado. 31, 10 e 11 de Gênesis, anotei errado a referência. Pera lá. Fuga, visão da escada. 11, 12, a luta. Puxa vida. Onde ele diz, já não te chamarás mais Jacó. Ah, é 32, 28. Tem nada a ver, hein? 32, 28. Isso. Lê aí, então. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. 32, E 11. 20. 22 e 28. Cadê? Deixa eu achar aqui também. Nossa. Mas não é essa passagem, não. Espera. Já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel e disse-lhe mais. Onde está esse disse-lhe mais que não está aqui? Nossa, é um lugar... Tenho que dizer para vocês o seguinte, que eu anotei uma passagem errada, mas a segunda passagem é disse-lhe mais, que eu anotei aqui. Sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Onde eu... Gente, depois eu passo isso para vocês. Não vamos gastar tempo agora, não. Não lembro nem onde que eu li agora, nem na minha análise fotográfica, que eu não lembro mais. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 49, 10. Gênesis 49, 10. Ele chamou Israel, gente. 35, 10 e 11. Leia aí, 35, 10 e 11. Desculpa. 35, 10 e 11. Vai lá, leia aí. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te.
Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Veja só, o conceito de monarquia agora já está um pouco mais direto aqui, não está? Ele está dizendo, você vai ser uma nação, uma multidão de nações, e você vai ter reis procedendo de ti. Então, olha, está sendo construído uma ideia de que Deus vai governar o seu povo através deste homem. E muito interessante é que quando ele muda o nome dele, ele faz esse conceito, ele estabelece esse conceito. É lógico que isso tem a ver, não está por acaso no texto bíblico. Tá? Um pouco mais, vamos ver mais sementes. Aqui do Van Groningen. Van Groningen, acho que aqui é o Revelação Messiânica. Não está aí na texto, tá? Não está na Bíblia. Van Groningen não está. Olha o que o Van Groningen fala. Olha o que o Van Groningen fala. Olha só. É bom eu citar um teólogo famoso para vocês não acharem que eu estou viajando demais, né? O conceito de realeza exercendo domínio é expresso mediante dois termos comuns das sociedades primitivas. Sebet, que era a vara do pastor, usada para dirigir, castigar, golpear e matar. Na mão do chefe ou governador era um cetro, um símbolo do poder e autoridade. Aqui se afirma que este cetro não se apartará de Judá. E aqui é o texto que eu iria indicar, 49 de Gênesis, que eu já pedi para vocês abrirem, né? O bastão de entre os pés, citado lá, pode ser considerado como um símbolo desta sebet, desta vara do pastor, essa vara de governo, como se referindo a um conceito de que ele era o legislador. Vamos lá, Gênesis 49, 10. Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Então, assim, essa é uma das bênçãos de Jacó para os seus filhos, aqui para Judá. Então a gente já entende todo o processo messiânico apontando para Cristo aqui. E, antes de Cristo, o próprio Davi. E aqui está dizendo assim, o cetro, este símbolo da autoridade régia, não se apartará. Esse bastão, que é a lei com a qual ele governa essas coisas, que é o símbolo da equidade, da justiça do reino, estarão nos seus pés. Ele anda de acordo com a lei. Então veja, é o conceito de governo, por meio de um rei, de forma seminal ali, sementes deste governo apresentados já lá no Pentateuco. Mais do que no Pentateuco, do que apresentado por Moisés. Foi o que realmente Jacó disse para o seu filho. Jacó chega para os seus filhos, Jacó vai dar as bênçãos, né? Aqui eles chamaram de bênçãos proféticas, porque ele diz assim, nos dias vindouros, Jacó chega para os seus filhos, nos dias vindouros, fulano vai ser isso, Beltrano vai ser aquilo, e chega para Judá e fala, você vai governar. Você vai ter um cetro na sua mão, e você vai governar, e tem mais, hein? É um governo que não tem fim, é um governo que não passa, o cetro não se arredará. Isso é importante, tá? Além de messiânico, é importante para construir um conceito. Então, quando eles estão lá no... Veja, eles tinham perdido essa referência. Preciso dizer isso. Onde eu pus o lápis? Está aqui. Gente, Abraão, Isaac, Jacó, Felipe. Todos eles estão aqui. Abraão, Isaac e Jacó. Né? Daqui eles vão para o Egito, certo? Daqui para cá quantos anos? Daqui, quando eles chegam no Egito até que saem. Não. 400. Quem saiu aqui, gente, perdeu referência. Eles precisam ser reeducados. Dá para entender isso, né?
400 anos, você sai da sua terra, você nasce num outro povo, você gera um filho, você gera um neto, você gera um bisneto, você morreu. Seu bisneto não sabe nada, bisneto não, 400 anos, gente, dá para ter uns 5 gerações ali quase. Os que estão chegando aqui são hebreus, mas tudo hebreus meio egipcianos. Eles gostam de comer comida do Egito, e eles ficam até meio assim, meio preocupados em entender quem eles são. Quando Jacó diz para o seu filho Judá que o cetro não se arredará, eles aqui esqueceram. Isso aí. Mas quando Moisés vem e conta isso para eles, fala assim, então quer dizer que vai ter um governo. Essa construção, gente, no deserto, ela vai ser repetida. Eu separei aqui 2 textos. Um deles, lembra do Balaão? Sabe quem que é o Balaão na Bíblia? O rei, acho que é o Balaque. Balaque fala assim, pai, está vindo aí um povo gigante na nossa direção, vai lá. Balaão era um profeta. Vai lá e joga uma praga neles. Joga uma maldição. Aí o Balaão vai lá e não consegue jogar maldição porque ele vê a bênção de Deus naquele povo. Apesar dele não ter nenhum compromisso com Israel, com aquele povo, ele volta para o Balaão e fala, não dá para falar mal deles não, porque Deus vive com eles. Volta lá e fala mal deles. Ele volta lá e fala bem. Aí ele volta para o rei e fala, não dá, até o meu jumento está querendo falar bem deles. Né? Abra lá em Números 24, 5 e 7, como exemplo, e depois o verso 17. 24. Eu vou abrir já, porque se eu tiver errado aqui também, né? 24. Olha lá, o 5 e o 7, até o 7. Boas são as tuas. É isso aí. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalos que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão dos teus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Aí você está vendo aí, ó, o conceito. Eles estão andando no deserto, eles leram lá atrás nação em Abraão, eles leram lá atrás cetro em Jacó, eles leram lá atrás reis procederão de ti em Jacó, e agora eles estão ouvindo aquele homem que devia proferir uma maldição contra eles, falando assim, tem mais, hein? E o seu rei vai ser melhor que os outros. Vai ser maior que o Agag. O seu reino vai ser o mais poderoso. Isso eles estão ouvindo no deserto. Está sendo construída uma mentalidade. Mas agora só o verso 27, só para completar isto. Verso 27. 24, 27. Porque aqui agora tem uma ideia. Não tem, não. Não tem? 24, 17. 17, desculpa. 24, 17. Foi um café que eu tomei hoje, eu estou acelerado. Semente de esquecimento. 24, 17, mãe. 24, 17. Chegou o fim do ano, está todo mundo doido. 24, 17. Pois bem. Veloei. Está vermelho. Mas ele está verde. É vermelho mesmo. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela
procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Gente, que profecia bonita a respeito do reino de Israel. Não sei, não posso afirmar se é por isso. Adriana, Eduardo, Adriana. Precisava falar que eu queria apresentá-la para você. Ela quer falar com você depois. Assim, olha que profecia interessante. Eu não sei se é por causa disso que Davi passa a usar a estrela. Uma estrela subirá de Israel. Eu não sei se é por isso que a casa de Davi passa a usar uma estrela. Mas a gente tem aí uma estrela procederá. Veja, essa construção desta visão, para nós hoje, isso ainda é mais... Não sei como dizer isso. Se para eles era importante, porque isso estava criando um conceito, para nós, gente, isso deve ser da gente perceber Deus agindo na história para levantar o nosso Rei Jesus. Acho que é muito importante a gente ler esses textos e visualizar isso. Não é por acaso que somos governados por Cristo, tá? Não é por acaso. Mais um pouco. Então, eles estão andando no deserto. Agora sim, quantos anos eles ficaram no deserto? 40 anos. É bom a gente saber essas coisas, sabe? Porque a gente lê a Bíblia, às vezes a gente... E é bom você saber tão bem que você vai para frente e para trás, com uma certa facilidade, tá? Só para ajudar você, esse tempo no deserto é dividido em 2 períodos, 2 anos e depois 38. 2 anos eles andam até o Monte Sinai, e eles ficam ali no Monte Sinai uma temporada. Eles ficam ali 2 anos na pé do Monte Sinai para receber as leis. E depois eles andam por mais 30 anos. Fazendo bezerro de ouro. Também. Ao final dessa caminhada, Moisés escreve um livro que são os seus discursos finais. Os grandes discursos de Moisés são compilados e apresentados ao povo. Eu tenho um outro material, não está aqui, em que eu faço um pequeno resumo desses discursos de Moisés, o extrato do que ele fala em cada discurso. Capítulo de número 17 de Deuteronômio, que é o livro destes discursos de Moisés. Se você não sabe, Deuteronômio é estruturado nestes discursos de Moisés, tá bom? Deuteronômio 17, o versículo de número 14 até o versículo de número 20. Tá? Alguém pode ler para mim, por favor? Do 14 ao 20. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel.
E aqui então Moisés deixa muito claro o conceito que agora está escancarado de que haverá tempo em que Israel será uma nação monárquica, governada por um rei, de acordo com estes princípios. Este rei, ele não governará para si, ele governará com a lei de Deus, o que implica dizer, governará do jeito de Deus. Será uma teocracia mediada pela monarquia, por esse rei. Essa teocracia mediada por esse rei, ela tem um parâmetro, é a lei de Deus. Como é que a gente sabe que um rei está sendo um governante? Porque ele tem a lei nas suas mãos, ele honra a lei de Deus no seu governo. Tá? Então nós estamos falando de, aqui, Moisés. Depois de Moisés temos Josué, temos o período dos juízes para depois a monarquia ser estabelecida. E Moisés já dizendo claramente o que vai acontecer. Quando a gente estiver estudando Salomão, lembra que eu disse, Saul, Davi, Salomão é o ponto alto de tudo isso? Como é que vai ser introduzido o problema, a queda, é o que a gente chama de a degradação da monarquia. A degradação da monarquia vai acontecer lá com Salomão. Quando Salomão se afasta do Senhor. Eu estava lendo para os meninos este trecho, né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Declínio do governo teocrático. No declínio do governo teocrático diz assim: sendo já velho. Lembra o texto aí que nós lemos agora, que a Renata leu? Está aberto aí para vocês? Deixa aí só para servir como uma referência. Vou ler aqui, eu já estou lendo aqui no livro dos Reis, no capítulo 11, no primeiro livro. Sendo já velho, Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração. O que dizia para ele não fazer? Multiplicar mulheres. Vocês sabem, né? Salomão teve um bocadinho delas. Lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora com Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Neste tempo edificou o santuário em Camus, abominação de Moabe. Foi traído aqui. Sobre o monte fronteiro de Jerusalém, e a Moloque, abominação de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimaram incenso e sacrificaram seus deuses. Salomão multiplicou prata, Salomão comprou cavalos do Egito, Salomão não perseverou na lei do Senhor, Salomão deixou de ser um mediador do padrão teocrático. Passou a governar do jeito que bem entendia. Era como se não houvesse rei em Israel. O próprio rei fez do jeito que bem entendia, né? Irmãos, nós estamos então entendendo como que a monarquia começou, como que a ideia dela já vem desde o início. A semana que vem a gente não vai ter este encontro, porque a gente tem a reunião da semana de oração, tá? Mas a gente vai programar aí os nossos encontros para a gente falar um pouco de como a monarquia se estabeleceu. Vamos falar sobre o auge e o declínio da monarquia, e vamos estudar um pouco dos reis de Israel e de Judá, como eles foram para o exílio, tentar ver de que maneira estas coisas que aconteceram, elas trabalhavam em favor da construção de uma mentalidade messiânica da vinda de um rei. Aí nós vamos ver como os próprios profetas, em meio à degradação da monarquia teocrática, falaram assim: gente, não vamos desistir da monarquia teocrática, porque é o padrão de Deus, e Deus vai mandar um rei justo, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. Tem mais, eu falei alguma coisa errada.
Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o seu governo não terá fim. Vamos ver como essa mentalidade passou a apontar para Jesus. Foi necessário aí, na minha opinião, que a monarquia tivesse auge e declínio, a monarquia israelita auge e declínio, para que um rei fosse sentida a necessidade de um rei diferente. Louvado seja Deus. Alguma pergunta? Já era prometido o rei, mas eles só entenderam depois que caía, subia, caía, subia. Que nem a gente, né, também, né, de vez em quando, só aprende quando cai e sobe, só né? aprende apanhando. Infelizmente. Alguma pergunta, irmãos? Gostariam aí de alguma ideia que veio aí? Você falou, puxa, pensei nisso enquanto falava. Vai lá, eu sinto que o eu teológico quer falar. Não? Não? Alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade. Reverendo Marcos Kleber está aí justamente para as respostas. Hoje fez sentido o texto que eu fiquei na cabeça de Salomão. Por causa do de Deuteronômio. Pedirás. O povo fala, vês que já está velho e teus filhos não andam pelos caminhos, constitui-os agora, pois, um rei. Quando eu li, eu tive a impressão que o povo estava cobrando. Ele estava cobrando, mas já estava nos planos de Deus. Sim, mas a questão ali, quando Deus chega para Samuel e fala assim, Samuel, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Veja, mas não tinha uma promessa, não estava dito por Moisés que seria assim? Por que Deus fala isso para... Será que Deus esqueceu Deuteronômio? Não, é que o problema é a intenção do povo de estabelecer um rei era ter um rei porque as outras nações queriam. Eles não buscavam um governo teocrático. O que Deus está dizendo para nós ali quando ele responde para Samuel, Samuel, eles estão rejeitando, não é você não, Samuel, eles estão me rejeitando. Porque se você fosse rei e não fosse teocrático o seu governo sobre eles, eles ficariam com você. Ficariam com você e com seus filhos. Eles estão rejeitando a mim. O que eles querem é alguém que governe do jeito que eles gostam. Né? E de certa maneira isso acontece até hoje, né? Às vezes a gente quer até a pregação do jeito que a gente gosta. Nós vamos só entrar nesse aspecto. Não sei, se Cristo não voltar antes, né? Vamos entrar nesse aspecto mais lá na frente. Eu não tenho muita pressa para certos estudos. Que nós vamos ver que a principal ferramenta do governo teocrático de Deus hoje, através do mediador Cristo e por extensão do seu corpo, que somos nós, é a pregação. Às vezes a gente quer que Deus governe do nosso jeito igual aquele povo. Nós queremos que alguém fale, mas que alguém fale do jeito que a gente gosta. É aquela coceira nos ouvidos que o apóstolo Paulo fala, cercar-se-ão de mestres segundo acho que os seus interesses, como sentindo coceira nos ouvidos, né? Esses conceitos têm que ficar claros para nós, para a gente entender que o padrão de vida nosso tem que ser pela palavra de Cristo. A mesma palavra de Moisés, da lei, ou como diz o texto, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje nos fala através de Cristo. Como é que Cristo fala hoje? Através da palavra. Como é que a palavra de Cristo fala hoje? Através da pregação. Né? Então, a pregação, a principal ferramenta do governo teocrático. Tá bom? O ensino da palavra é fundamental para entender. Que bom que ficou um pouco mais claro. Espero que a gente consiga até entender um pouco melhor. Esse texto também é muito importante. A unção de Saul, a unção de Davi, né? A unção de Davi é que é muito curiosa, né? Acontece dupla unção. Ele é ungido, depois é ungido de novo. E é muito interessante como Deus deu crédito a Davi, foi construindo o crédito de Davi, né? Que quando Davi é ungido pela segunda vez, o povo fala assim: Davi, se alguém faz alguma coisa certa nesse reino é você.
Foi você que venceu fulano, foi você que fez aquilo, foi você que fez aquilo. Em tudo isso Deus foi contigo. Então o povo entende como Deus mostra sua força através de Davi e não de Saul. Porque Saul ficou desesperado diante da guerra lá, acho que dos midianitas. Procurou Deus e não achou. E foi procurar a palavra de Deus na pitonisa, gente. Tem sentido, né? Olha aqui como Deus está mostrando. Olha, eu governo, mas é deste jeito. Tá certo? Último estudo bíblico do ano. Estamos chegando ao final. Quero agradecer a você que tem interesse nesse tempo de estudos da palavra. Agradecer os que acompanham pela internet. Agradecer os irmãos do som, porque dão um apoio. Vocês estão me vendo aí? Vocês dão apoio para nós, que a gente precisa de vocês. Estão sempre muito prontos a nos ajudar. Deus abençoe muito a vida de vocês, pelo que vocês fazem pela igreja toda. E de certa maneira, até por pessoas que nem aqui estão e nunca estarão, porque estão quilômetros de distância, mas Deus está abençoando através das gravações que a gente tem aqui. Obrigado aos diáconos, porque a vida, eu fico olhando ali o diácono, é uma vida solitária, né? Gente estudando aqui, ele olhando à distância, e tem diácono até cuidando de neném, olha que gostoso, né? Mas assim, o diácono ficar ali, às vezes talvez pensando, puxa, deixa eu ouvir um pouquinho, e agradecer muito a Deus pela vida destes homens que fazem esse trabalho, né? Nem todos os diáconos podem fazer, mas alguns até se sacrificam mais para poder fazer isso. Isso é sempre muito importante. Agradecer ao reverendo Marcos Kleber, que de vez em quando trazem vocês para o mundo real, sem as minhas viagens, né? Para vocês estudarem a Bíblia com mais consistência. Agradecer a Deus pela sua vida tão jovem, dedicada aí ao trabalho, né? Ao conselho da igreja, todos nós, todos vocês, né? Muito obrigado por isso. Vamos agradecer a Deus pelo esse ano de estudos da palavra? Vamos? Renata, você ora por nós? Vamos ficar em pé, vamos orar em sério. Senhor, nosso maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus maravilhoso, um Deus que nos separou para vivermos para Ti. Obrigada porque o Senhor deixou a Tua palavra para que possamos Te conhecer, ó Pai, porque se não fosse o Senhor nos chamar, nos resgatar e se revelar a nós, nós não teríamos capacidade de Te conhecer, ó Deus. Obrigada porque o Senhor deu o Teu Espírito Santo para nos instruir, e obrigada porque o Senhor tem preparado pessoas para falar da Tua palavra aqui na nossa igreja, Deus, pela vida do pastor Maurício, a vida do pastor Marcos Kleber e de outras pessoas que também trouxeram estudo durante este ano. Deus, muito obrigada, Senhor, por estes servos do Senhor que têm se empenhado em estudar a Tua palavra para compartilhar daquilo que eles têm aprendido e para que nós possamos também aprender mais do Senhor e viver de maneira que Te agrade. Obrigada, Senhor, por todas as pessoas que trabalham, que apoiam este trabalho, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade, obrigada porque há liberdade no nosso país para estudarmos a Tua palavra. E perdão, Senhor, porque muitas vezes temos deixado de lado as oportunidades por tão pouco, ó Deus. Perdão porque muitas vezes nos distraímos com as coisas deste mundo, coisas até lícitas, Senhor, mas que não são a nossa prioridade. Que o Senhor esteja incomodando o nosso coração para que a nossa prioridade seja sempre Te conhecer mais e mais, Amém. Viver mais e mais para Ti como centro das nossas vidas, ó Deus. Desperta, Senhor, as nossas vidas para esse desejo, Senhor, de Te conhecer, de Te buscar, para que haja transformação verdadeira, porque somente a Tua palavra pode transformar nossos corações, ó Deus. Sim, esteja agindo, Senhor, em nós por meio da Tua palavra, por meio daquilo que aprendemos, e que no nosso dia a dia nós possamos colocar em prática, nós possamos nos lembrar de tudo que o Senhor já nos mostrou, de quem Tu és, Senhor, de como o Senhor age, do que o Senhor espera de nós, ó Deus. Sim, Deus. Nos dê força, nos dê coragem, para vivermos e pregarmos a Tua palavra, Senhor. E que este ano que se inicia, nós possamos mais e mais aprender de Ti e compartilhar as Tuas verdades com aqueles Amém. Que ainda não Te conhecem, ó Deus.
Muito obrigada, Senhor, pela tua bondade e teu amor demonstrado através desses estudos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém.